Bom dia, hoje, dia 7 de maio de 2016, estamos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, realizando mais um SECAL Responde, referente ao 5º Seminário SECAL, que tem por tema central Educando Pensamentos e Emoções, Caminho para a Saúde e Felicidade. Eu sou Wilton Freitas, sou colaborador do SECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, entidade esta que promove este seminário, o qual terá início às 13 horas do dia de hoje, com previsão de término às 19h30, no Cambirela Hotel Estreito. Quanto à programação, teremos para a abertura, o coral Grupo Terapia Sol Maior, do Núcleo Espírita Nosso Lar. Em seguida, teremos as seguintes conferências: Ansiedade, Percepção, Aceitação e Mudança, proferida pelo conferencista Maurício José Hoffmann. Na sequência, a palestra de tema Depressão, Quando a Alma Dói, com o conferencista Paulo Henrique Wederhoff, que se encontra conosco aqui. E também, para a conclusão do evento, teremos a palestra de tema Suicídio, Viver é a Melhor Opção, com o conferencista Sidney Lourenço. Neste presente momento, no SECAL Responde, está aqui conosco o expositor Paulo Henrique, ele que é coordenador de grupos de estudo da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, SBE, participando também do Núcleo de Ensino e Pesquisa daquela instituição, professor convidado do curso de Teologia Espírita da Faculdade Dr. Leocádio José Correia, em Curitiba, no Paraná, ministrando a disciplina Mediunidade e suas diversas linguagens, atuando também no curso de pós-graduação. E, além disso, ele é membro da equipe de edição da revista espírita Ser Espírita. Informamos ainda que as palestras serão transmitidas ao vivo pela FEB TV, canal 3, pelo site febtv.com.br, a partir das 13 horas. Agradecemos todos os internautas que nos acompanham neste momento, agradecemos a FEB TV por esta oportunidade de levar este evento para todos os que estão nos acessando. Então vamos às perguntas. Inicialmente, tema depressão. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela considera a depressão a doença do século. E eles definem como sendo um transtorno comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa, baixa autoestima, além de distúrbios de sono, de apetite, enfim, sensação de cansaço, falta de concentração, algo que efetivamente atrapalha muito a vida das pessoas. À luz do Espiritismo, considerando os conhecimentos que a doutrina espírita proporciona, os princípios, como a gente pode entender a depressão, Paulo? Creio que a primeira conclusão que a gente pode tirar diante dessa pergunta é que a depressão, ela é necessariamente um efeito. Como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, nos cabe fazer uma análise que integre essas três áreas do conhecimento numa tentativa de alcançar algumas respostas. Na verdade, até construir respostas, porque cada pessoa deve fazer uma autoavaliação e, com esses instrumentos e instruções que o Espiritismo oferece, avaliar o que está acontecendo e como é que eu como pessoa
porque posso não estar me sentindo bem, faço um processo de autocura. Mas eu preciso compreender as causas, senão não há como eliminar os efeitos. Então, quem sabe a gente pudesse começar primeiro entendendo o que é espiritismo. E na nossa maneira de ver, colocando uma maneira bem simples, e cada um pode construir seus próprios conceitos, a gente entende que o espiritismo é o estudo, o entendimento e a prática dos princípios da doutrina espírita. Agora, o que é uma doutrina? Uma doutrina é um sistema de ideias. E a gente pode até listar alguns desses princípios fundamentais que formam o ideário espírita. Creio que se nós perguntássemos para as pessoas assim, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? A maioria das pessoas tem essa resposta pronta, né? Alguns dirão Deus, Jesus e a moral cristã, reencarnação, livre-arbítrio, mediunidade, vida em outros planetas, né? Causa e efeito. Enfim, são princípios fundamentais que a doutrina espírita expõe. Agora, a doutrina espírita vem de onde? Ela tem uma fonte, ela tem uma origem, né? Então, quem sabe a gente pudesse fazer uma outra pergunta. Qual que é o princípio fundamental número 1? Ah, mas nós já dissemos, é Deus. Será? Será que o princípio fundamental número 1 não é o Espírito? Né? Não é livro dos Espíritos? Né? Nós, como espíritos, nos questionamos em algum momento, né? Originalmente para o pai e para a mãe, de onde é que eu vim? Né? E eu lembro da resposta que eu obtive da minha mãe, né? A cegonha te trouxe. Né? À medida que a gente cresce, aprende, descobre que não. A cegonha trouxe o meu corpo. Eu não. Eu tenho outra origem, né? Nós entendemos que a origem dos espíritos é Deus. Então, quando nós perguntamos qual a origem da doutrina espírita, a resposta seria que ela é originária dos espíritos. Os espíritos responderam perguntas humanas, né, dos encarnados, e colocaram uma série de princípios que foram submetidos ao crivo da razão, selecionados por Kardec e organizados num corpo doutrinário chamado doutrina espírita, que estão nas obras da codificação. Então, era muito importante também entender que o espiritismo é filosofia. Por que é filosofia? Porque questiona, né? O termo original grego vem da palavra filosofos, né? Que, lido rapidamente, parece filósofos, né? E o filósofo, ou filosofos, tem como tradução amor à sabedoria. Agora, amor à sabedoria, o amor nós sabemos o que é, mas o que é sabedoria? Tipicamente você vai ouvir respostas como: sabedoria é conhecimento. Olha, será que é conhecimento? Aliás, será uma palavra importante em filosofia. Use com frequência. Será? Né? O sujeito sai lá do país dele, vem para a América, aprende a voar, e na primeira chance que ele tem, ele sequestra um avião e enfia numa torre para matar o maior número de infiéis possível. Veja que isso é um conhecimento especialista, profundo, técnico, mas não podemos chamar de sabedoria. Então, o que é sabedoria? O que falta ao conhecimento para podermos chamá-lo de sabedoria? Poderíamos dizer que o que falta é ética. Se ética for fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito, é isso que está faltando. Sabedoria é agir com ética. Exatamente.
Então poderíamos até dizer assim: sabedoria é o conhecimento eticamente aplicado. Mas eu preciso algo mais para entender melhor esse negócio de filosofia, né? Então tem umas 4 lições bem básicas. A primeira delas é do grande historiador e filósofo Will Durant, que na sua obra História da Civilização coloca a seguinte posição sobre filosofia. Ele diz assim: a primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Veja o nível de humildade. Nos faz lembrar Sócrates, né? Eu sei que nada sei, né? A segunda lição é que não se aprende filosofia. E essa é do Immanuel Kant. Não se aprende filosofia. O que aprendemos é a filosofar. Achei maravilhosa a colocação dele, só não entendi. Passou-se um longo tempo até que um dia, assistindo o Fantástico, porque anunciaram uma filósofa chamada Viviane Mosé, e eu escutei ela falar assim: filosofar é questionar as certezas. Aí me perguntei, mas até as certezas? Claro, certezas de quem? Não há um monte de verdades opostas no nosso entorno? Então, a quarta colocação sobre filosofia seria assim: a certeza é a maior inimiga da verdade. Nossa, mas até a certeza. Então, veja, suponha que você chega para uma pessoa e há um debate e você alcançou uma verdade mais completa do que a dele. E você quer ajudá-lo. Mas se ele tiver certeza sobre a verdade dele, não há como ajudá-lo. Por isso a certeza é a maior inimiga da verdade. Então a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Ah, sim. Está no Evangelho. O bom espírita recusa 9 verdades antes de aceitar uma mentira. Então, esse é um breve apanhado sobre filosofia. Mas caberia ainda entender por que o Espiritismo é ciência. Veja, se a ciência é o conhecimento que se pode verificar, então isso nos cria uma segurança. Se o Espiritismo incorpora imediatamente todos os descobrimentos que a ciência faz, então isso nos dá a segurança de utilizá-los. Porém, a própria ciência já alcançou o princípio da incerteza. Então, é típico que verdades científicas sejam sistematicamente substituídas por verdades mais completas. O que isso aponta? Não posso parar de estudar. Não posso parar de aprender. Isso nos coloca agora frente a frente com religião. O que é religião? É uma pergunta que vem sendo respondida há muito tempo. Há uma coleção enorme de respostas e cada um vai eleger aquela que lhe agrada mais. Mas, se nós olharmos em volta, nós vamos perceber que os religiosos se ocupam de responder questões importantes sobre a origem e o destino da vida, né? Os cientistas se ocupam sobre a origem do corpo, a evolução, etc. Mas a origem e o destino do ser humano. Se perguntarmos para um filósofo, ele vai dizer: olha, estou em busca dessa resposta a minha vida inteira. Ainda não achei. Se você encontrar a resposta, por favor, me diga. Para um cientista, essa pergunta vai gerar a seguinte resposta: olha, a ciência ainda não descobriu isso, ainda não revelou qual o sentido, o significado da vida, ou qual a origem e o destino do ser humano, que é o espírito. Então, se nós perguntarmos para o religioso, ele vai dizer: senta aí que eu te conto.
Todos os religiosos já têm uma resposta pronta sobre a origem e o destino do ser e o sentido da vida, da dor e da morte. Só que algumas das respostas dos religiosos são opostas. Um vai te dizer assim, a vida é uma só. O outro religioso vai dizer, não, há muitas vidas, no sentido de encarnações. Então veja, são respostas opostas. Qual a verdade verdadeira? Aquela que eu acredito. Será? Então, é muito importante nós unirmos o potencial fantástico da nossa capacidade de questionar, da nossa capacidade de fazer desdobramento lógico das informações, portanto, fazer ciência, e da nossa capacidade de aplicar o conhecimento religioso para o bem. Assim, até daria para resumir assim. Filosofia trata da qualidade das perguntas. Ciência já vai tratar da qualidade das respostas. E religião vai tratar da qualidade das escolhas que eu faço como ser humano. Éticas ou não éticas. Ok. Paulo, considerando então esse conhecimento, essa base que a doutrina espírita nos dá, de caráter científico, filosófico, ético, moral, religioso, né, em termos práticos, de que maneira o espiritismo pode ajudar quem está passando pelo processo depressivo, crise de ansiedade? Muito bom. Como você... Então nós poderíamos dizer assim, o espiritismo ele oferece esse conjunto de instrumentos e instruções que eu preciso aprender a usar, né? Eu estou aqui lembrando de uma das colocações do espírito Leocádio José Correia, muito querido em Santa Catarina, no Paraná e em algumas outras regiões do Brasil, em que ele diz assim, a proposta espírita é revelar Deus ao ser, e o ser a si mesmo, né? Para revelar Deus ao ser, eu recorro a Kardec, questão número 4 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta, né? Onde podemos encontrar provas da existência de Deus? E o Espírito responde, em um axioma das vossas ciências, não há efeito sem causa. Procura a causa de tudo que não foi feito pelo homem e tua razão te responderá. Veja que lógica a resposta. Ele não disse tenha fé, ou acredita em mim, ou eu vi. Isso para Kardec, que era um cético, não ia adiantar nada. Ele deu uma resposta do tipo, pense, quem fez o que o homem não sabe fazer? Bom, revelar Deus ao ser, e o ser a si mesmo. Como é que nós ajudamos o ser a revelar-se a si mesmo? Fazendo perguntas. Não era isso que Sócrates fazia? Perguntas. Ele não dava respostas, ele fazia perguntas. Por exemplo, você é um espírito ou tem um espírito? Faça essa pergunta para amigos e colegas e parentes, e você vai notar que muita gente vai dizer, eu tenho um espírito. Daí pergunta assim, e você é um corpo ou tem um corpo? E também a resposta vai dizer, eu tenho um corpo. Pois é, mas e você é o quê? Então, nós somos uma unidade com o nosso corpo, mas nós sabemos que o corpo morre. Nós não morremos. Nós, espíritos, não morremos. O espírito é imortal. Então, até não está correto eu falar, fulano morreu. Acho que está na hora de nós espíritas sair do armário e falar a verdade. Fulano desencarnou. Ele continua vivo, mas desencarnou. Então, se eu sou um espírito, eu preciso entender as características do espírito. Então, eu preciso descobrir quais são as características básicas que eu, espírito, tenho. E vamos tentar aqui mencionar algumas delas. Veja, eu gosto das pessoas. E eu gosto que as pessoas gostem de mim. Como é que a gente chama essa característica? Afetiva. Eu gosto de gostar e gosto que gostem de mim.
Quando essa característica sofre um dano, perda de um ente querido, né, ou o rompimento de uma relação afetiva, há um forte desequilíbrio. Sim. Né? E isso pode gerar um efeito chamado de psicossomático, ou seja, eu, espírito, me entristeço, e isso pode alterar a minha química corporal. Vamos pensar em outra característica. O cognitivo. Cognitivo é ligado ao conhecimento, é saber fazer, né? Saber e saber fazer. São os saberes sociais, né? Saber fazer, para poder fazer saber, e para poder fazer, ou seja, fazer com que seja feito. Então, essa relação complexa fica bem fácil de entender, por exemplo, no emprego. Eu preciso do emprego para fazer a sustentação da vida, né? Sustentação econômica, que é o conativo, a defesa da vida. Então, se o meu cognitivo não sustenta a minha relação no emprego, eu não sei fazer o que pedem que eu faça, eu corro o risco de perder o emprego. E essa angústia, essa ansiedade, pode me levar a perder alguns hormônios e gerar a sensação de angústia, depressão, tristeza, desânimo, né? Então são características espirituais afetando o meu corpo físico. Uma outra é o psicomotor. Vou citar um caso bem extremo para ficar fácil de entender. Imagine uma pessoa, como aquela moça que foi treinar nos Estados Unidos para as Olimpíadas e quebrou uma vértebra e ficou tetraplégica, né? Ou foi para a cadeira de rodas, sem possibilidade de ir e vir sem ajuda de outros. É o psicomotor, não consigo me mover sem que me ajudem. Imagine o potencial de dano na sua produção de serotonina, que é um neurotransmissor que gera a sensação de alegria, de prazer, enfim, de segurança, né? Então, são características espirituais que precisam ser compreendidas. Cada um deve estudar um pouco mais, né? Buscar ajuda profissional, ler um pouco mais, para compreender como é que essas características afetam o seu corpo físico. Sim, ok. Existem pesquisas que apontam que entre 15% a 20% da população mundial, em algum momento da vida, já sofreu depressão. Por que esse transtorno atinge tanta gente? Então, há inclusive uma frase que eu li numa das revistas: depressão, a doença do século, né? Ou seja, ela está atingindo tantas pessoas que já se tornou notícia mundial, né? Então, é bem possível que existam causas ainda não descobertas. Veja, não há efeito sem causa. Isso é um princípio fundamental da doutrina espírita. Então, precisaria estudar no campo psicológico, né? Ou seja, esses sentimentos que geram sensações, e no campo biológico, químico, né? Relacionado ao que respiramos, ao que bebemos, ao que comemos, aos ingredientes da nossa alimentação, a nossa exposição ao sol, por exemplo, né? Para ver como é que essa complexidade, essa inter-relação entre esses ingredientes da vida afetam o meu veículo físico. Vamos ver um exemplo. Há um livro muito importante chamado O Cérebro Desconhecido. Ele foi editado pelo Dr. Elion Póvoa. E a primeira vez que eu escutei O Cérebro Desconhecido, eu pensei, nossa, deve ser algo assim transcendental, né? E não é. Os cientistas pegaram um cão, cortaram todas as ligações nervosas entre o intestino dele e o cérebro.
para ver quanto tempo esse cão durava. Porque, imaginaram, o intestino vai parar de funcionar e vai desencarnar. Né? Nada, não aconteceu nada. O cão continuou normal como antes. Aí eles concluíram, estudando, que o intestino é um cérebro autônomo. Ele sabe o que deve fazer. Tem milhões de neurônios, é inteligente e cumpre a sua missão, que é fazer sustentação da vida. Então, era importante a gente entender melhor o funcionamento desse nosso cérebro desconhecido, que são os intestinos. O Dr. Hélio Pova fala, por exemplo, que durante a exposição à luz do sol, nós coletamos alguns ingredientes que vão gerar a sonolência num certo ponto após o escurecer. Só que depois da invenção da luz, nós esticamos o dia e lutamos contra o sono, que vai fazer a produção dos neurotransmissores que nós precisamos para a qualidade de vida. Vai fazer a limpeza do corpo, a eliminação das células mortas, né, que podem compor doenças. Ou seja, é importante compreender melhor e administrar melhor o corpo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos colher as consequências da perda da qualidade de vida. Então, esse é um dos ingredientes, entender como é que nós estamos causando dano ao nosso corpo. Por exemplo, há um outro livro chamado sobre o açúcar. Ele trata do consumo do açúcar e os danos que o açúcar causa na perda do cálcio. E o cálcio é um dos ingredientes que nós vamos precisar para a produção da serotonina. O nome dele é Sugar Blues. Em português se traduzia por Amarguras do Açúcar. E é um livro difícil de achar, mas ele fala de que no processo do refino do açúcar, ele perde o cálcio. Daí, para ser processado, como ele é um ingrediente de cadeia longa na estrutura química, o corpo tira do sangue o cálcio para fazer o processamento do açúcar refinado. E isso gera osteoporose. E esse é um dos danos visíveis, pode ter outros. Então veja que compreender melhor o corpo e a alimentação saudável pode nos levar a sair desse problema que parece estar afetando uma quantidade brutal de pessoas. Sim, o ser humano, então, é complexo, né, composto de emoções, de um corpo físico e de um sopro divino de espiritualidade, espírito. Como o senhor já falou, né, tanto fatores traumáticos, como o caso daquela atleta, e também fatores psicossociais, outros de relacionamentos, na família, no trabalho, podem contribuir para esses desequilíbrios, né? Mas normalmente a nossa ciência dá uma certa ênfase aos aspectos biológicos, questão dos neurotransmissores. E temos uma pergunta aqui nesse sentido, né? Se para a ciência os fatores biológicos, como alteração nos níveis dos neurotransmissores, são uma das causas da depressão, na visão espírita, essa questão dos neurotransmissores, de sua ausência, de sua deficiência, é causa ou consequência? Então, acho que nós temos que pensar em cadeia causal, né? Então, se a depressão é uma sensação de angústia, de tristeza, né? Ela é um efeito. E ela pode ter causas psicológicas, como nós falamos, né? A sensação de angústia, ansiedade, né? Que vai ser um contribuinte, mas pode não ser o único determinante. Se eu não estou tomando um mínimo de sol para fazer o processamento desse hormônio que é conhecido como vitamina D, né? Achava-se que era uma vitamina, hoje você sabe que é um hormônio. E ele é captado pelos pulsos e pelos tornozelos. Se você conseguir 5 minutos de exposição de pulsos
a palma da mão, né? O pulso e o tornozelo. 5 minutos por dia, você vai fazer a absorção necessária desse ingrediente, desse hormônio, a produção desse hormônio que vai gerar a sustentação para todo um processo complexo de vitaminas no corpo. O curioso é que os cientistas estão afirmando assim: depois de você tomar sol, espere 8 horas para lavar-se com sabão, porque esse hormônio está sendo produzido na superfície da pele e vai ser absorvido gradualmente durante o dia. Ah, mas eu estou na praia, como é que faz? Toma um chuveiro, só não usa sabão, para não eliminar esse processo que gera absorção. 8 horas, então depois tudo bem. É curioso entender esse processo de absorção do sol. O espírito Leocádio José Correia nos dá o seguinte exemplo, ele diz assim: pegue uma plantinha, coloque debaixo da pia e feche a porta e deixe lá 15 dias. E volte após 15 dias para ver como é que ela está de saúde. Você vai perceber a importância do sol para os seres vivos, né? Não é ficar 2 horas no sol na praia, porque daí você já vai entrar numa outra área, ao risco de câncer de pele, né? Então, esse processo de compreender esses ingredientes todos, que a ciência já nos ajuda a responder, é muito importante. Mas há mais do que isso. Há a preocupação espiritual. Não é isso? Sim, perfeito. Nós sabemos que o ser humano ele é constituído de corpo, na ótica espírita, corpo, espírito, e intermediando o corpo e o espírito tem o perispírito, né, denominação que Kardec utilizou em analogia ao perisperma das sementes. Nos perguntaram aqui, se os medicamentos controlados, né, tomados para amenizar crises de ansiedade, depressão, se eles podem afetar o perispírito. Nós sabemos que quando um espírito é transferido para a Terra, vamos dizer que ele seja de um outro planeta e vem para cá, né? Ele orbita a nossa atmosfera ou o nosso planeta um tempo suficiente para ele adquirir um perispírito que possa se relacionar com a nossa estrutura de carbono, com o corpo físico local, né? E esse perispírito faz essa ligação. Não há uma certeza absoluta no momento se eu posso causar danos ao perispírito, de modo a quando eu encarnar novamente, eu encarno com aqueles problemas que eu mesmo gerei, né? Eu, pessoalmente, não tenho segurança sobre isso. Mas eu tenho uma outra ótica. Eu, quando fazia aula de Fundamentos da Administração, eu perguntava para os alunos: quem de vocês fuma? Veja, estão todos em idade reprodutiva, né? Quem de vocês fuma? Alguns levantavam a mão e daí diziam: bom, depois eu tenho um artigo para entregar para cada um de vocês. E eu entregava para cada um. Era um artigo motivador para largar de fumar. E depois eu dizia, e eu queria dizer também que eu tenho grande interesse que vocês parem de fumar. Pelo seguinte, eu sou reencarnacionista, eu estou convencido de que eu vou reencarnar no futuro. Eu só não sei em que família eu vou cair. E se eu cair numa família em que os ancestrais eram fumantes, eu poderei herdar um corpo físico não tão bem preparado, não tão saudável quanto eu gostaria de ter. Posso vir com alguma deficiência pulmonar ou qualquer outra, porque a ciência já reconhece que a nicotina altera o DNA. Ela cria problemas. Então, vejam que a minha motivação é um pouco egoísta, né? Mas será muito bom para vocês se tiverem uma vida saudável sem os problemas que o fumo gera, né? Principalmente para os homens. Isso motivava muito os meninos, né? Então, eu tenho a impressão de que não é necessário para o processo de aprendizado que haja um dano perispiritual. O dano biológico que deixamos nos nossos descendentes
ao causar um dano ao nosso corpo, já é um risco suficiente para a gente encontrar o efeito numa encarnação futura. Então, por isso é muito importante a gente ser solidário com todos aqueles que estão fazendo uso de drogas psicoativas que possam alterar a química corporal e gerar danos físicos nos filhos, né, para que reavaliem. Sim, perfeito. Nos perguntaram ainda com relação à síndrome do pânico e outros transtornos. Eles têm um papel reparador, educativo na presente reencarnação? Eu penso que a depressão, eu até passei a chamá-la de dor na alma, porque eu aprendi isso com uma pessoa que nos escreveu. Essa pessoa escreveu lá para a Sociedade Espírita, né, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, sobre o caso dela, se tratando muitos anos e não via melhoria. E teve uma linha que ela disse uma coisa que me marcou. Ela disse: é como se fosse uma dor na alma. Veja que autodiagnóstico interessante, né? Daí é que eu escrevi esse artigo, que inclusive está na edição número 19 da revista Ser Espírita, Quando a Alma Dói. Então, eu fiquei me questionando sobre a dor, né? Por que, se Deus é a causa primária de todas as coisas, por que é que Ele criou a dor? E sendo Deus infinitamente justo e bom, só pode ser por uma razão muito boa. Qual é a razão de existir a dor? Proteger a vida. Não é isso? Proteger o corpo físico. Para que esse veículo que eu utilizo para poder permanecer na Terra e fazer a aplicação do conhecimento e aprendizado que ainda não sei, tenha a maior duração possível sem sofrimento. Então, a dor, seja na alma ou seja no corpo, é um alarme me chamando para fazer reavaliação. Então, acho que é por aí, é um incentivo ao estudo, para eu descobrir as causas e eliminar os efeitos. Então precisamos ver as doenças de um modo geral como alertas de que devemos mudar algo em nossa vida. Pois é, vamos pegar alguns casos extremos, porque eles são mais didáticos, né? Na Idade Média ocorreu uma grande epidemia chamada peste negra, que era na verdade a peste bubônica, né? E ela era transmitida por quem? O rato era o hospedeiro da pulga. Os ambientes eram horríveis, né? O lixo estava em toda... As pessoas jogavam o lixo fora da janela, né? Não tinha coleta de lixo. Então, a proliferação de ratos era estúpida. E as pulgas também. A pulga mordia o rato, passava para o ser humano que não tinha defesa, pronto. Uma quantidade brutal, uma fatia enorme da população humana foi dizimada, foram milhões de mortos. E qual era a explicação deles? Era uma explicação mística, relacionada à crença religiosa, quando na verdade a resposta era científica. Mas era um problema espiritual, claro, ignorância do espírito sobre si mesmo, sobre as coisas, sobre a vida, sobre as leis naturais. Ok, muito bom. Falando sobre depressão e obsessão, influência espiritual. Espíritos maus ou ignorantes podem provocar um quadro depressivo em alguém saudável? Então, a obsessão é uma questão muito debatida, principalmente de um tempo para cá, porque no passado ela simplesmente aceita. Ela está na obra de Kardec, então é verdade definitiva. No nosso entendimento, a obra de Kardec tem um fusível que ele mesmo colocou na obra, na sua última obra, que na verdade é publicada, Obras Póstumas, após a sua morte, né? Ele diz que o Espiritismo evoluirá.
Ou seja, se o Espiritismo é estudo, entendimento e prática dos princípios da doutrina espírita, nós temos que evoluir no seu entendimento. E eu estou aqui lembrando de uma das aulas no Núcleo de Ensino e Pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, onde o Espírito Antônio Grim, que faz essas aulas para os coordenadores de grupos de estudos, são 300 alunos, ele nos disse assim: os senhores precisam resolver um paradoxo espírita. O livre-arbítrio é um princípio fundamental da doutrina espírita. Nós sabemos que uma doutrina só se sustenta se os seus princípios forem válidos e harmônicos. É como um prédio. Se você tirar a coluna principal, ele desaba. Então a doutrina é um edifício lógico. Então, se o livre-arbítrio é a liberdade de pensar, não é de ir e vir. Né? Liberdade de vir está sujeita à imposição do outro. Colocam pneus numa estrada, tocam fogo, o teu ir e vir ficou prejudicado. Mas o teu pensar é o livre-arbítrio. Se fosse possível para um espírito desencarnado controlar o meu pensar, a minha vontade, isso tornaria injusto a colheita das consequências. Se Deus é infinitamente justo e bom, por que Ele permitiria isso? Outra, imagine a quantidade brutal de encarnações que já tivemos. E a coleção de inimigos que já fizemos, porque ninguém era santo. Não é hoje e provavelmente não era no passado. Eu nunca mais teria uma encarnação de paz. Então, no nosso entendimento, o controle externo da minha vontade é uma impossibilidade. O livre-arbítrio é o livre pensar. Eu sou o único responsável pelas consequências do meu pensar, que vai gerar o meu falar, que vai sustentar o meu agir. Então, nós não conseguimos aceitar que a obsessão possa ser causa de depressão. Eu acho que nós temos que procurar as causas locais antes de aventar outras causas. É evidente que, como todos somos médiuns, todos fazemos sintonia com a grande biblioteca universal de pensamentos, mais ou menos como a internet. Né? Se eu digitar no Google lá sobre uma certa seita ou uma certa linha de extremista, né? Eu fizer sintonia com aquelas ideias, elas vão me influenciar e eu vou, quem sabe, entrar para o grupo e fazer o que o grupo faz, porque é aquilo que eu quero. Né? Mas veja, não há rompimento do livre-arbítrio. Né? Ou seja, nós, em última instância, é quem decidimos a cada minuto, a cada momento, como estaremos. Se nos deixamos levar por sentimentos de raiva, de rancor, e aí abrimos o campo, abrimos a brecha para que se instalem outros sentimentos dessa natureza que nos conduzam a um adoecimento, a responsabilidade, em última instância, é nossa. Fomos nós que iniciamos. É mais ou menos assim, olha, o universo tem uma biblioteca de pensamentos. Pensou, está na rede. Né? E é mais ou menos como o banco. No banco, quanto mais você deposita, mais você pode sacar, sem juros. Né? Na verdade, rendendo juro para você. Né? Agora, se você sacar a descoberto, depois que o teu saldo acabou, aí você vai pagar juro. Né? Mas então, no banco, quanto mais você deposita, mais você pode sacar. Nessa biblioteca de pensamentos, o que determina é a qualidade, não a quantidade. A qualidade do que eu penso vai determinar a qualidade do que eu acesso. Agora, Paulo, os espíritos, eles podem intensificar, aumentar o estresse, a ansiedade, o mal-estar? Veja, eu tive um chefe na minha carreira profissional, numa multinacional, que me causou muito estresse. E ele é um espírito. Mas estava encarnado. Né? A pressão era muito grande, tanto que eu decidi pedir a conta. Né? Então,
não é os espíritos desencarnados que vão fazer isso. Somos nós que originamos, nós que fazemos, nós que abrimos a conta no banco das ideias, né? Por isso está na Boa Nova, vigiai e orai. Então, quando eu faço uma prece, e não é uma prece decorada, repetida 3 ou 10 vezes, que vai adiantar, é uma breve conversa com Deus, né? No início do dia e no fim do dia. Lembra que ele não espera nem os seus pedidos e nem seus agradecimentos. Porque a parte dele está pronta faz muito tempo, está faltando a sua. Né? Agora, conversar com Deus no tipo, Senhor, está muito difícil, onde é que eu estou errando? Daí presta atenção na resposta, porque ela vai fluir de dentro para fora. Você só não vai saber se ela é tua ou não, mas se ela for boa, se ela gera alegria, amor, faça. As casas espíritas, Paulo, normalmente ofertam, tem a água fluidificada, tem a oportunidade de assistir palestras, tem atividades do passe, da imposição de mãos, e mesmo as atividades desobsessivas. Como você vê esse conjunto de recursos? Então, eu tenho assim uma admiração muito grande pela água fluidificada, porque a água é um veículo que permite à equipe espiritual que vem à Terra fazer sustentação, fazer caridade, fazer apoio, né? A colocar algum ingrediente que possa nos ajudar a sentir-se melhor, a se recuperar. Só que se nós não mudarmos comportamento, a gente vai ficar dependente daquilo para sempre, né? O passe, né? A gente até diz, não é tomar passe, é fazer passe. Porque a hora que eu estou sentado e tem alguém fazendo o passe, né? Há uma troca de energias. É uma troca de energias, né? Então, isso vai me fortalecer. Só que desgasta, né? Se o que me trouxe ali é um problema contínuo, eu preciso resolver aquele problema para acabar com os efeitos. Se eu não remover a causa, né? Eu vou contar rapidamente um caso dos muitos que nos escreveram. Essa pessoa, ela trabalhava distante. O trabalho era distante do seu local de moradia. E ela dependia de carona de uma outra pessoa. E se ela fosse de ônibus, seria 2 horas para chegar lá. Imagine. E de noite, mais de 2 horas para voltar para casa. A qualidade de vida seria horrível. Então ela dependia dessa carona. Só que a pessoa que dava carona era de uma negatividade singular. Então a psicosfera dentro desse veículo era muito ruim. Essa pessoa se sentia mal no momento que entrava até chegar no trabalho. Depois ficava com aquela angústia de tarde vai se repetir. E ela estava tomando antidepressivo, né? Nos escreveu e, analisando a situação, eu consegui ver ali, né, o afetivo sendo afetado, porque ela não gostava da pessoa que lhe dava carona, por causa da mentalidade, né? Ela não tinha condição de ir e vir por si mesma, porque de ônibus não dava certo e não sabia dirigir. Então o psicomotor estava afetado. O conativo estava afetado, porque ela dependia daquele emprego para fazer autossustentação da sua vida, né? Ela não tinha, e o cognitivo estava afetado, porque ela não sabia dirigir. Veja as 4 características que já se conseguiu identificar prejudicadas. É evidente que ia entrar em depressão. Quando eu coloquei essas ideias, que ela leu o artigo, ela respondeu assim: já sei o que eu vou fazer. Vou aprender a dirigir. Maravilhoso. Ela se colocou na rota da autocura. Ela foi fazer autonomia, né? Daí eu até aproveitei para responder assim: olha, tirar uma carteira de motorista é um processo demorado. Quem sabe leve alguns meses. Durante este período, veja se você consegue fazer para essa pessoa que faz a caridade de transportar uma outra caridade, ajudá-la a se rever, né? A alcançar o que está faltando para ela, voltar a ser feliz.
E assim encerrou o caso. Muitas pessoas não escrevem depois dizendo como é que deu, mas me parece que ela estava na rota do processo de curar a si mesma. Aham. Inclusive se diz que não existe a doença, existe o doente. Interessante. E que a pessoa, portanto, precisa se transformar, modificar hábitos de vida, pensamentos e posturas. O que você acha disso? Então, veja, eu acho que dizer isso para uma pessoa que está com gripe H1N1 não vai funcionar, né? Então, existem doenças, né? E existem doentes, né? Agora, tem certas doenças que eu posso fazer o processo de cura, né? E tem outras que eu preciso do apoio da ciência. Basta olhar as estatísticas na redução de bebês que nasciam cegos depois que surgiu a vacina. Acho que é a vacina da rubéola. Ela reduziu drasticamente a quantidade de bebês. Ou seja, é a ciência avançando e fazendo a evolução do conhecimento e gerando os resultados. Então, por isso que o Espiritismo é fantástico. Ele une a capacidade de questionar as causas, a capacidade de fazer verificação da verdade e a capacidade de fazer aplicação ética do conhecimento. Então, era muito importante que as demais religiões absorvessem a filosofia e a ciência. Isso tornaria, inclusive, possível a realização daquela frase de Leon Denis que diz assim: o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Muito bom. Vivemos atualmente num mundo de facilidades em aspectos de comunicação, as redes sociais, e ao mesmo tempo grandes preocupações materiais, com o consumismo, as pessoas trabalhando às vezes excessivamente. Enfim, a nossa vida moderna, ela tem tornado o ser humano mais ansioso? Então, não há dúvida que as pressões a que nós submetemos, né, o consumismo, por exemplo, né, eu preciso disso, eu preciso daquilo, leva eu a assumir compromissos financeiros, depois eu não posso perder o emprego, porque senão eu vou ficar inadimplente, eu vou pagar juros, eu vou perder o pouco que eu consegui reunir. Então, quero aqui lembrar uma frase de Sócrates, né, que é atribuída a ele, pelo menos, que ele disse assim: eu gosto muito de visitar o mercado de Atenas para ver a quantidade de coisas que existem, das quais eu não preciso para ser feliz. É lógico que isso é uma simplificação, né? Naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha computador, não tinha a necessidade de você dominar essas ferramentas, né? Então, as coisas mudaram. Mas é possível que a gente faça uma autoavaliação e um autocontrole no sentido de não depender tanto de altos salários para fazer uma sustentação digna. Então, as escolas precisariam nos preparar melhor. E nós que alcançamos o sentido do dever, devemos transformar o centro espírita numa universidade aberta, com um currículo aberto, tratando de filosofia, de ciência e de religião. Mas, no aspecto ciência, ajudar o ser a se administrar melhor. Por exemplo, conhecimento de aritmética financeira. Né? Não estou falando nem de matemática financeira, só de aritmética. Conhecer e dominar juros. Era algo que nós ensinávamos na faculdade de Leocádio Correia para os alunos. E eles traziam os pais para aprender também. É algo que, se a pessoa dominar isso, ela já vai ser mais cuidadosa na compra. Por exemplo, jamais comprar a prazo. Só os itens que não dá para comprar à vista, como, por exemplo, uma casa, né? Ou um carro que eu preciso para trabalhar. Mas os outros itens de consumo, jamais comprar a prazo. Sempre reunir os recursos e comprar à vista. Para evitar essa angústia, essa ansiedade, e que pode gerar uma depressão, né? E veja, uma depressão profunda pode levar a situações de síndrome do pânico, onde a pessoa tem um medo horrível de morrer, né? Porque ela já perdeu tanto os seus neurotransmissores que ela não consegue se recuperar. Então ela precisa de ajuda médica, né? E um processo de acompanhamento para ela voltar a se sentir bem.
Há pesquisas que relacionam os quadros depressivos com suicídio, né, que há um percentual significativo. O nosso país é um país fortemente religioso. E, no entanto, temos, portanto, se religioso, acredita que existe vida após a morte, que existe espírito, e ainda assim temos um número de suicídios preocupantes. Como você vê isso? Já recebi vários e-mails da equipe de atendimento fraterno que passam os e-mails das pessoas falando em depressão, em síndrome do pânico, algumas falando que não vê mais sentido para continuar vivendo. Às vezes a pessoa não fala em suicídio, mas ela indica que já pensou nisso. Então, a primeira coisa que a gente faz é enviar uma cópia do texto O Suicida da Torre, que está lá no livro Céu e Inferno, produzido por Kardec, né, com a ajuda dos espíritos. Eles entrevistaram vários espíritos que cometeram suicídio para saber o que eles acham da medida, né? E todos, eles são unânimes em dizer que foi uma má ideia, né? Veja, quem pensa em suicídio quer se livrar da angústia, não da vida. Até porque livrar-se da vida é impossível. Se você é espírito, você é imortal. Só que agora, após o suicídio, você vai ver que você já não tem mais como agir sobre as causas do problema. Porque agora você já se separou das pessoas que amam, e você cometeu uma grave afronta às leis naturais. Se toda causa gera um efeito, então o suicídio deve ter efeitos variados, né, de acordo com cada situação, mas que não são nada agradáveis. Então não é esta a solução, né? Deus colocou em nós o medo de morrer. Com que finalidade? Impedir que você desista da escola. Um pai não quer que o filho fique na escola até graduar-se. Então, está ali o medo de morrer. Ele é a chave que nos mantém aqui na escola. Então, acho que devemos respeitar essa lei e cumprir o nosso papel até quando esgotar a energia que nos liga ao nosso corpo. Esgotou, aí está livre. Mas atentar contra a vida é um erro gravíssimo, como trata o trabalho de Kardec. Então é melhor procurar ajuda, né? Ajuda médica, ajuda no centro espírita, estudar, né? Dr. Leocádio tem uma frase que ajuda a pensar nesse sentido. Ele diz assim: não se ensina a nadar aquele que está se afogando. O sujeito está em depressão profunda, está em síndrome do pânico e tal, você não vai dizer para ele: olha, aprenda a nadar. Tem que tirá-lo da água primeiro. Aí que entra a medicina, aí que entram os profissionais da psicologia, da medicina, para ajudar, né? O centro espírita vai recebê-lo, né? Trabalhar o afetivo, o cognitivo, né? Ajudá-lo a fazer uma avaliação do seu sentido de viver, né? E eu tenho assim a impressão de que as pessoas que adentram o centro espírita têm uma grande dificuldade em entrar em depressão, porque o afetivo é muito grande, né? A movimentação, o sentido de utilidade, o ser útil ao semelhante é muito grande, né? O cognitivo é provocado continuamente, né? A compreensão de que não há morte também alivia essa área do conativo, né? O medo. Então, acho que é muito difícil você continuar deprimindo num centro espírita. Se você entrar na equipe de trabalho, então a cura é quase que garantida. Então esse contato com o dia a dia da casa espírita é terapêutico. É terapêutico, Ótimo. O nosso tempo aqui avança, vamos nos aproximando das 11 horas. Para encerrar, gostaríamos de saber que recomendação, que sugestão você dá no sentido de prevenção da depressão, né? E dos outros transtornos mentais, ansiedade, enfim. Parabéns, essa é uma pergunta muito importante. Dr. Leocádio nos fala que existem alguns ingredientes naturais que podem nos ajudar a fornecer ao corpo aquilo que ele precisa para produzir os neurotransmissores que fazem essa sensação de bem-estar. Um deles é a água de coco.
água de coco, natural, né? A de caixinha, aí precisaria fazer um estudo científico para ver se ela faz o mesmo efeito. Mas a água de coco natural, por 21 dias, ela faz um apoio muito importante, e é um ingrediente natural, para ajudar nessa sensação de bem-estar. Quem não tiver acesso à água de coco, pode fazer o suco de melão. O melão, aquele melão doce, é batido no liquidificador. E também por 21 dias. A exposição ao sol, rever a alimentação, né, uma alimentação natural, vai fazer melhor sustentação do corpo, cuidar das horas de sono e repensar seus objetivos de vida. Antônio Carlos também diz assim, o espírito adoece quando nega os valores que alcançou. O espírito adoece quando fica sem objetivos. Então é muito importante estabelecer objetivos de vida. Quem sou, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar. E ir renovando isso continuamente, para ter motivos para a ação. Motivação, motivo para viver. Viver bem, sendo útil na obra do Criador. Muito obrigado, Paulo. Prazer. Em nome do SECAL, agradecemos todos os que nos acompanharam até o presente momento. E lembramos que à tarde, a partir das 13 horas, nosso evento estará acontecendo aqui em Florianópolis, no Hotel Cambirela, no Estreito, e todos da cidade, da região, que quiserem, ainda temos vagas, podem comparecer, as inscrições podem ser feitas aqui, tá? E à tarde teremos mais do Paulo Henrique e dos demais convidados. Bom dia a todos. Obrigado.